Fala galerinha, beleza? Estamos aqui de volta a mais uma aula de física. Se você quer aprender física, tá no lugar certo. É aqui com o tio Theo, beleza? Hoje nós vamos falar de reflexão total da luz. Reflexão total da luz, tá? Dei uma aula esses dias para uma aluna, a Rafaela, e fiquei de passar uns vídeos para ela e aproveito e coloco aqui para todo mundo. É um assunto bastante recorrente em vestibulares tradicionais, carreiras militares e etc e tal, tá? Mas sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo, reflexão total da luz. Então é isso, galera. Como eu já disse, reflexão total da luz, vamos dar uma olhada nesse assunto, bastante recorrente nas carreiras militares e nos vestibulares tradicionais. Então vamos lá, refração da luz. Para eu poder entender a reflexão total da luz, eu preciso entender a refração. A gente fala em reflexão, né? Mas o assunto está ligado à refração. Vou explicar melhor. Bom, nós vamos falar vou falar da refração para você entender o fenômeno. E vamos falar especificamente da luz refratando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então eu vou especificamente, deixa eu pegar aqui um apontador, trabalhar a seguinte situação. Quando a luz vai de um meio mais refringente, o que é o meio mais refringente, professor? É aquele que tem o maior índice de refração. E o que é um meio menos refringente? Menor índice de refração. E daí, professor? Ora, o índice de refração, ele está ligado à velocidade da luz. Mas já vou mostrar para vocês. Nós estamos estudando especificamente esse caso. Quando o índice de refração de onde a luz vem é maior que o índice de refração para onde a luz vai. Vou estudar especificamente esse caso. Por exemplo, eu vou dar como exemplo quando a luz está indo da água para o ar. Como na água o índice de refração é maior, a água é mais refringente que o ar. Então a luz estará indo da água, saindo de uma piscina, por exemplo, e passando para o ar. Esse é o caso específico. Quando eu falo de índice de refração, a gente tem que ter em mente que índice de refração de um meio, do ar, da água, do vidro, não importa, é a velocidade da luz no vácuo, esse C é uma constante, aquele 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em que eu estou estudando o índice de refração, ok? Esse número é um valor fixo, é uma constante, essa aqui é uma das maiores constantes de física, tá? E essa aqui é a velocidade da luz no meio, que é sempre menor que a velocidade da luz no vácuo. Sempre, galera. A velocidade da luz no vácuo é o nosso limite, é a maior velocidade que existe. Então essa aqui vai ser sempre menor do que essa. E quanto menor for essa velocidade, maior é o índice de refração. Então se você pega um meio que tem índice de refração maior, é porque a velocidade nesse meio é menor. Então vamos voltar aqui. Eu vou estar estudando a seguinte situação, onde o índice de refração de onde a luz vem, a água, por exemplo, é maior que o ar. Então a luz está vindo de um meio onde o índice é maior, ou seja, a velocidade é menor, passando para um meio onde o índice de refração é menor, ou seja, a velocidade é maior. Foi? Qualquer coisa manda dúvida e aproveita, dá uma parada no vídeo e se inscreva no canal, galera. Vai lá, se inscreve no canal, vai lá, curte o vídeo, você me ajuda. Você nem imagina o quanto você ajuda. Você ajuda muito a mim e esse vídeo chega em mais pessoas, como vocês bem sabem. Tá legal? Para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho e ajudando você e mais pessoas. Beleza? Vamos para o nosso estudo da reflexão total da luz. Então vamos pensar aqui um recipiente cheio de um líquido, água, por exemplo. Então eu estou pensando, focando na água e no ar. Então imagina aqui uma piscina. E eu vou colocar aqui um ponto luminoso aqui, ó. Coloquei um ponto luminoso que emite luz em todas as direções. Eu vou pegar um raio de luz específico que parte desse ponto luminoso e atinge o dióptero, que di é 2, separam dois meios. Do lado de fora o ar, eu não escrevi aqui, mas eu já estou avisando que eu estou trabalhando com ar. E aqui dentro, água. Então a luz saiu daqui, é um laser, a luz saiu, atingiu a superfície de separação.
E ela vai refratar. O que é refratar? Ela vai sair da água para o ar, ela vai trocar de meio. Nós estamos falando da refração da luz. Como é que acontece essa refração? Aqui no caso, é o que nós estamos vendo, a luz está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o índice de refração menor. Quando isso acontece, que ela vai para um meio menos refringente, ela ganha velocidade e se afasta da reta normal. Tá? Que reta normal? Essa aqui, ó. Tracei para vocês. Essa reta normal é um recurso aqui matemático nosso, imaginário. Ela forma 90 graus com a superfície, por isso ela é chamada de reta normal. 90 graus com a superfície no ponto de incidência da luz. Quando eu traço essa reta normal, eu consigo determinar um ângulo aqui entre o raio de luz que está chegando, incidente, e eu chamo esse ângulo de incidência. Quando a luz refrata e passa para um outro meio, ela vai mudar de ângulo aqui, desde que ela não incida normal, né? Se ela incidir, você já deve ter estudado isso, se ela incidir perpendicular, ela passa direto. Mas aqui ela está formando um ângulo que não é zero. E acontece o seguinte, se ela ganha velocidade porque ela foi por um índice de menor, um índice menor de refração, um meio menos refringente, o ângulo vai aumentar, ela se afasta da normal. Se ela vai para um meio onde ela perde velocidade, diminui a velocidade, o meio é mais refringente, ela fecha o ângulo. Aqui no nosso caso, ó, ela foi e se afastou da normal. Essa é a reta normal, ela aumentou o ângulo. Eu tenho um ângulo de refração aqui que é maior que o ângulo de incidência. E por trás disso nós temos a lei de Snell-Descartes. O índice de refração de onde a luz vem, aqui no caso ela vem da água, vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio para onde a luz vai, ela vai para o ar, vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a lei de Snell-Descartes. Tranquilo? Bacana? A partir daqui nós vamos estudar a reflexão total. Vamos para frente. O que eu fiz aqui agora? Eu afastei esse ponto para cá e aumentei o ângulo de incidência. Como a luz vai sair aqui, e ela sempre, quando vai para um meio menos refringente, ela aumenta o ângulo, então eu aumentei o ângulo de incidência, ele ficou maior. Esse ângulo de incidência agora é maior do que o anterior. O anterior eu estava incidindo aqui, agora incidi para cá, aumentou esse ângulo. Logo, o ângulo de refração vai aumentar também. A luz se afasta da reta normal e eu tenho um ângulo de refração maior. Ok? Você já deve ter percebido que conforme eu vou aumentando o ângulo de incidência, se é verdade que quando eu saio por meio menos refringente, eu me afasto da reta normal, então se eu aumento a incidência, aumenta a refração, correto? E isso vai chegar no limite, onde esse raio de luz vai sair aqui, aumentou tanto o ângulo que ele vai sair pela superfície, a 90 graus que é normal. Esse vai ser o limite. E outra coisa importante, está acontecendo refração, mas junto com isso, parte da luz sofre reflexão. Então olha o que está acontecendo, entenda bem o fenômeno. Eu tenho um raio de luz incidindo, um raio de luz que trocou de meio, saiu da água para o ar, então ele refratou, e eu tenho uma parcela da luz que refletiu, obedecendo a lei da reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. De novo, raio incidente, refração e uma reflexão parcial da luz, uma reflexão parcial, tá? Óbvio que vai ter um limite. Vai chegar uma hora que eu aumento o ângulo de incidência e este ângulo aqui aumentou tanto que ele vai chegar lá no 90 graus. Olha só, de novo, eu tenho um raio incidente e um ângulo de incidência maior ainda. Agora, a refração aumentou, só que ela chegou no limite, o máximo que ela pode sair aqui é 90 graus. E eu continuo tendo uma parcial, né, uma parte da luz que vai, né, uma sofre refração e uma parte da luz que vai sofrer reflexão. Esta é a situação limite. Eu não consigo ter uma refração maior que 90, ok? Esse ângulo de incidência, a gente dá um nome especial para ele. Ele é um ângulo de incidência, mas eu vou chamar ele de L, de limite. Porque se eu aumentar mais esse ângulo, não vai haver mais a refração, vai haver apenas a reflexão, que era uma reflexão parcial e ela vai passar a ser uma reflexão total da luz. Vamos dar uma olhada?
Então, aumentei mais um pouco o ângulo de incidência. O ângulo de reflexão aumenta e não dá para aumentar a refração, desapareceu a refração. Não existe mais refração. Olha que legal. A luz bate ali numa superfície transparente, a luz vem pelo meio transparente, bate numa superfície que separam dois meios transparentes, mesmo assim ela não atravessa, ela sofre a reflexão. E dessa vez não é mais uma reflexão parcial da luz, é uma reflexão total da luz, que é o que nós estamos estudando. Legal? Reflexão total da luz. Esse é o fenômeno. A gente vai estudar ele a partir daquela situação limite, porque o que eu sei que quando a incidência aqui é menor que o ângulo limite, eu tenho a refração normal. Quando esse ângulo de incidência é igual ao limite, eu tenho aquela situação anterior que eu vou voltar. A luz sai pela superfície. E quando esse ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, eu tenho a reflexão total. No nosso caso, esse ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Então, neste caso, eu tenho reflexão total da luz. Foi? Bom, mas voltando lá na situação limite, é importante que eu saiba esse ângulo. É ele que vai determinar tudo, né? Se eu incidir com um ângulo igual ao limite, eu tenho esta situação. Abaixo do limite eu tenho a refração normal. Acima do limite eu tenho reflexão total. Então vamos estudar esse ângulo limite. Usando quem? A lei de Snell-Descartes, né? Então eu escrevo o índice de refração da água vezes o seno do ângulo de incidência, mas nessa situação, quando a refração é rasante a 90 graus, né? O ângulo de incidência é o limite. A luz está indo para o ar, índice de refração do ar, vezes o seno de refração. Nesta situação específica, o ângulo é de 90 graus. Seno de 90 é 1, galera. 1 é neutro na multiplicação, desaparece, fica N do ar. Então vai ficar índice de refração da água, seno do ângulo limite, índice de refração do ar. Ok? Eu pego o índice de refração da água e passo dividindo. E eu já sei como eu calculo o ângulo limite. Na situação onde a luz vai de um meio mais refringente para um menos refringente, eu consigo calcular o ângulo limite para determinar a partir de que ângulo eu vou ter a reflexão total da luz. Isso é usado em fibra óptica, né? As fibras ópticas transparentes, a luz vai lá, bate, sofre reflexão total e vai sofrendo reflexão total dentro da fibra e a luz fica aprisionada dentro de uma fibra transparente. Interessante, né? Depois a gente pode dar uma olhada nisso. Então tá aqui, é assim que determina-se o ângulo limite, ok? Eu posso dizer que o seno do ângulo limite sempre vai ser o índice de refração para onde a luz vai, dividido pelo índice de refração de onde a luz vem, ok? N vai, N vem. Veja que aqui a luz vai para o ar, ela tenta ir para o ar, né? Aqui está na situação limite, ela está indo para o ar, mas rasante a superfície. E ela vem de onde? Da água. É sempre assim. Tá? Ficar atento que o N vem tem que ser sempre maior que o N vai, né? Essa conta tem que dar no máximo 1, correto? Porque o maior seno que existe é 1, então esse cara tem que ser sempre menor que o de cima, senão não tem reflexão total, não existe nem seno. Tranquilo? Então é isso, galera, olha que assunto interessante. Eu vou deixar aqui dois exercícios para vocês, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês os dois exercícios, para você aplicar isso, ver se você está entendendo. Só que eu vou deixar os exercícios, só que eu só vou resolvê-los na próxima aula. Tenta resolver, ver se você vai chegar na resposta. O próximo vídeo, provavelmente a semana que vem, hoje já é quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira santa. Então eu devo postar o vídeo lá para a semana que vem. Tranquilo? Com a resolução do exercício. Vamos dar uma olhada no exercício? É este exercício aqui. Tem da Unesp, ok? Feito pela VUNESP, onde mostra a luz vindo em um meio, vai refratar para um segundo meio, depois para um terceiro. Ele vai falar sobre os índices de refração e ele quer que você assinale qual alternativa é correta para o caminho dessa luz, né? Ele te dá aqui 5 alternativas mostrando o caminho da luz e de acordo com os índices de refração, qual dessas alternativas é a correta. Para o vídeo, dá uma olhada, ver o que você acha aí. Eu resolvo na próxima aula. E deixei mais um exercício aqui
Gente, esse aqui eu não lembro agora de onde eu peguei. Enfim, ele mostra que um bloco de vidro, de um material qualquer, não lembro qual que será que é, a luz incidindo a 45 graus, sofrendo refração, e quando chega no ponto I2, ela também vai sofrer aqui talvez uma refração ou uma reflexão total. O que ele quer é que você calcule o ângulo limite do dióptro vidro-ar, isso aqui é vidro, do lado de fora eu tenho ar, e ele quer que você fale sobre a incidência no ponto I2. O que ocorre aqui? Uma refração rasante ou uma reflexão total? O que acontece aqui? Questão bastante interessante. Então dá uma olhada nessas duas questões. Essa anterior, que é o caminho da luz, e esta aqui, sobre esse bloquinho de vidro. Tá legal? E aproveita e me acompanha por aí, YouTube, Instagram, Facebook. Valeu, galera. Abraço.